Um homem africano, alto e imigrante no Japão, se tornaria o primeiro estrangeiro a receber o status de guerreiro samurai, sob o domínio de Oda Nobunaga, um poderoso senhor feudal do século XVI. Yasuke entrou para a história e sua trajetória de vida virou tema de algumas produções da cultura pop. A história de Yasuke, o samurai negro, é repleta de lacunas. Embora haja diversos registros históricos que confirmem sua existência e seu papel dentro dos círculos de poder do Japão feudal, sua origem e mesmo como ela ascendeu em meio à sociedade nipônica não são claros até hoje. Tanto que a própria origem de seu nome é uma grande incógnita. Obviamente, ele não se chamava Yasuke, sendo esse nome dado pelos japoneses para o estrangeiro. Algumas fontes especulam que ele poderia ter um nome foneticamente parecido como Yasufi, Isufu ou mesmo Isaac, embora não haja nada que confirme uma ou outra teoria. Yasuke foi descrito nas crônicas de Nobunaga como um padre negro com a força de 10 homens que, vindo da África, acompanhava o missionário italiano Alessandro Valignano. Há debates sobre a condição de escravizado desse samurai, mas acredita-se que ele era mais um guarda-costas e guerreiro livre. Há uma longa lista de romances, séries de TV, dramas que foram inspirados por ele. Vários contos japoneses de época sobre Yasuke foram produzidos, e ele apareceu como personagem em uma série de mangá e também nos jogos de games. Conheça agora a incrível história do imigrante africano Yasuke, que se tornou um dos mais respeitados samurais no Japão no século XVI. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. A trajetória do lendário Yasuke, o samurai africano que serviu a um poderoso senhor feudal japonês no século XVI, continua a despertar fascínio e debates intensos devido à escassez de registros históricos. Recentemente, a Ubisoft anunciou o lançamento do jogo de videogame Assassin's Creed Shadows, previsto para 12 de novembro, reacendendo discussões acaloradas sobre a sua repercussão. O jogo é ambientado no Japão durante o período Sengoku, meados do século XV ao final do século XVI, uma era marcada por intensas guerras civis. O jogo apresenta como personagens principais Naoe, uma assassina shinobi da província de Iga, e o samurai africano Yasuke. A forma como Yasuke foi retratado gerou reações na comunidade japonesa de gamers, que acusaram a Ubisoft de apropriação cultural e apontaram imprecisões históricas dos materiais promocionais divulgados até o momento. Considerado o primeiro samurai estrangeiro, ele é uma figura tão única que segue despertando a imaginação e o fascínio do mundo até hoje. Não por acaso, virou personagem de outras histórias, aparecendo em filmes, animes, mangás e até foi tema de escola de samba. Vindo possivelmente de Moçambique, uma colônia portuguesa que também recebeu diversas missões jesuítas, ele chamou muita atenção tão logo chegou ao Japão. Embora alguns historiadores apontem que a presença de negros no país asiático não era tão raro assim, devido à própria presença portuguesa na região na época, os relatos sobre Yasuke mostram quanto ele gerou alvoroço na população local. De acordo com as cartas escritas pelo jesuíta português Luís Frois,
O barulho causado pelo gigante negro fez com que Oda Nobunaga, um dos principais senhores feudais da época, se interessasse pelo estrangeiro. Em seus textos, ele relata que o daimyo se espantou com a cor do homem e chegou a mandar levá-lo para confirmar do que não se tratava de alguém pintado. Alguns historiadores apontam que na época, o Japão não encarava o negro da mesma forma que o europeu e a sua lógica escravocrata. Ainda que alguns estranhassem os homens de pele escura, muitos se admiraram por seu porte físico. Ainda nas cartas de Luiz Frois, é dito que Nobunaga se encantou justamente pela força de Yasuke, dizendo que ele tinha a força de 10 homens comuns. Em questão de alguns poucos anos, Yasuke teria caído tanto nas graças de Oda Nobunaga que chegou a ser alçado a nobre dentro da sociedade japonesa, tendo inclusive contato direto com o daimyo, o que sugere, segundo apontam historiadores, que o estrangeiro havia aprendido a falar japonês. Assim, Yasuke acabou sendo elevado à categoria de samurai, lutando pelo exército de uma das figuras históricas mais importantes do Japão. Isso significa na prática que ele tinha o kit completo do samurai que estamos acostumados a ver em obras da época, com direito a katana, armadura, além do salário e propriedades. Ele lutou ao lado de Nobunaga até a derrota do daimyo em 1852, quando o Lorde foi forçado a cometer o seppuku, o suicídio honroso, ao perder para Akechi Mitsuhide. Ainda assim, Yasuke teria se aliado ao filho do seu antigo senhor, Oda Nobutada, por mais algum tempo. A partir desse ponto, porém, os registros sobre o samurai negro se tornaram ainda mais escassos. Os relatos apontam que as batalhas contra o exército de Akechi se intensificaram até que Uzuki fosse definitivamente derrotado, ainda que tivesse tido sua vida poupada. As lendas do samurai africano reverberam até mesmo no Brasil. O rapper Emicida lançou uma música chamada Yasuke, Bendito Louvado Seja, que, embora não fale sobre a figura histórica, faz uma referência bastante óbvia em seu título. Além disso, em 2023, a escola de samba Mocidade Alegre foi campeã do Carnaval de São Paulo com um samba enredo sobre o africano mais nipônico que já existiu.